E aí, gente? Hoje eu vim falar de um assunto que está muito em pauta, né? Muito em volta. E infelizmente tivemos que esperar acontecer algo aqui no nosso país para poder tomar algum tipo de providência. Eu vi essa semana uma deputada federal pedindo que, eu acho que a Polícia Federal pudesse ver alguma coisa sobre o jogo da baleia azul. E eu achei um texto muito interessante no site da UOL, chamado "Baleia Azul não é suicida. Saiba mais sobre o animal que dá nome ao jogo". André Carvalho, do UOL, em São Paulo, 20/4/2017. E o texto, eu vou ler o texto para vocês e depois, em cima do texto, eu vou fazer um comentário e fiz o meu texto. Maior animal a viver na Terra, mais ruidoso animal da natureza. Uma espécie que já foi abundante nos mares, mas quase foi extinta. São várias as características que fazem da baleia azul um animal especial. O que faz este mamífero estar na boca do povo, porém, não é nenhuma de suas características físicas ou comportamentais, e sim um polêmico desafio chamado Jogo da Baleia Azul. O jogo tem levado adolescentes a automutilações e até mesmo ao suicídio. Ele teria surgido na Rússia em 2015 e chegou ao Brasil nas últimas semanas. Ao nomear de Baleia Azul o jogo, os criadores teriam feito referência às supostas tendências suicidas das baleias, que voluntariamente procurariam encalhar em praias com o intuito de suicidar. Mas, de acordo com o biólogo Nelson Castro, supervisor da biologia na rede de cursinhos pré-vestibulares Anglo, tal informação não procede. Elas não são suicidas, não mesmo. A ciência não aceita essa hipótese, afirma. Castro explica que os encalhes de baleias em praias têm aumentado por conta da maior preservação deste mamífero, que fez com que o número delas aumentasse em todo o mundo, gerando, consequentemente, um aumento dos acidentes. Tais encalhes, porém, não são voluntários. Encalhar como forma de suicídio, isso realmente não existe. Não existe comprovação nenhuma. Quem inventou o jogo não era biólogo, diz Castro. O encalhe pode ocorrer por conta de uma falha em seu sistema de equalização, causado pela poluição dos mares ou pelos ruídos das hélices dos barcos. Também há a possibilidade desta desorientação ser causada por parasitas no interior delas. As causas exatas não são conhecidas, mas suicídio não é. Nelson Castro, biólogo. Mesmo que involuntário, acrescenta o biólogo, encalhes de baleias azuis não são comuns, dada a enormidade de sua estrutura física. É mais comum que isso ocorra com golfinhos e baleias menores, como a jubarte e as cachalotes. O maior animal do planeta. Para o biólogo Nelson Castro, a escolha de um animal como a baleia azul para nomear um jogo que pode incentivar o suicídio de adolescentes causa estranheza. É gozado o jogo usar a baleia azul como referência. Trata-se de um animal dócil e não é o mais vinculado com encalhes. O mamífero, que pode chegar a pesar até 177 toneladas e medir 30 metros, é o maior animal que já habitou a Terra, superando até mesmo o maior de todos os dinossauros, o argentinossauro, que podia pesar 90 toneladas. Outra característica marcante do animal é a altura do som que ele pode emitir, de até 188 decibéis. Mais forte que o som de um avião a jato. Trata-se, portanto, do animal mais ruidoso do planeta. O mamífero também pode ficar até 1 hora sem respirar, graças ao seu enorme pulmão, que tem capacidade para 5.000 litros de ar. Ao soltar o ar, o jato d'água expelido pela baleia pode alcançar 9 metros de altura. Numerosos no passado, estes animais quase foram extintos no início do século XX por conta da disseminação da caça com canhões de arpão. Antes disso, por serem muito grandes e velozes, as baleias azuis podem nadar em uma velocidade de até 50 km por hora.
a caça desta espécie de baleia era mais incomum. A caça desta espécie de baleia era mais incomum. Após a restrição da caça adotada pela maioria dos países do mundo, a população voltou a crescer. Hoje, elas habitam as águas frias do Pacífico e Atlântida. Depois, se alguém quiser conferir, pode entrar no site da noticiasuol.com.br /meio-ambiente, /últimas notícias, /redação, /2017, /04, Conheça a baleia azul, animal que dá o nome ao jogo, mas não são suicida. .htm. Eu vou tentar colocar aqui embaixo aqui do vídeo o link, tá? Bem, eu custei falar um pouco disso e outro dia eu comentei em alguns grupos e gerou uma certa polêmica. Respeito a opinião de outros sobre o acontecimento e outros fatos de ordem psicológica, psiquiátrica, mas não querendo me sobressair sobre essas pessoas, mas posso dizer que realmente só sabem quem passa, seja os parentes, os amigos próximos ou o próprio. Bem, o meu conceito, a minha teoria sobre as pessoas que participam desse jogo, para mim essas pessoas elas já têm uma tendência, uma predisposição de que tem muito a ver com a sua autoestima, muito mais a ver com a sua baixa autoestima. Elas encontram ali naquele jogo apenas o empurrão, né? O gatilho e a coragem, se posso dizer assim, daquilo que ela já planeja há muito tempo na sua mente. Muitos dizem que pessoas assim, que participam desse tipo de jogo, ou que se automutilam, é para chamar a atenção. E eu vejo que a sociedade realmente, como eu acabei de dizer, ela não está preparada, ela é cheia de preconceitos e de desconhecimento. E isso vem desde a pessoa chamada iletrado até o doutorado. E eu penso assim, que mesmo que se fosse para chamar a atenção, mostra que essa pessoa ela já está com problemas, tá? E ela precisa de ajuda. Talvez seja o grito dela por socorro. Quando elas chegam nesse nível, talvez porque elas já tentaram todos os tipos de argumento, ou já utilizaram todos os tipos de artifício e elas não foram percebidas. Talvez elas não foram ouvidas. Quando uma pessoa chega num nível desse, eu conheço algumas pessoas, não pessoalmente, mas de grupos que eu participo, que são border ou borderline, e que alguns deles se mutilam, né, se cortam. Talvez é como ela olhasse para você e dissesse: me ajuda. Então eu acho muito difícil as pessoas dizerem. Eu já vi algumas coisas do sentido, e alguns grupos no Zap já tem colocado alguma coisa, eu acho até válido, brincando, fazendo uma certa brincadeira. Mas do tipo, no meu tempo o baleia azul era jogar isso, no meu tempo era sandália azul, no meu tempo era falta, isso aí é falta de trabalho, isso é falta do que fazer. Desculpa, amigo, você não tem conhecimento sobre essas coisas. E eu penso que da mesma forma, essas pessoas que proporcionam esse tipo de jogo, né, dito jogo, elas também precisam de ajuda. Mas talvez num grau bem diferente dessas outras que participam. E a ajuda que elas precisam de uma forma mais incisiva e que elas precisam, pelo menos no primeiro momento, ficar enclausuradas. Eu sei exatamente, não vou dizer exatamente, mas eu posso sentir um pouco do que você sente. Por quê? Porque eu já participei aqui algumas vezes do que eu já pensei, o que eu penso, né? E do que eu já fiz algumas vezes.
Eu já participei, já disse e volto a repetir que tem momentos na minha casa que eu luto contra mim mesmo. A vontade, o impulso é de chegar e, por exemplo, misturar remédios. E eu já fiz isso. Eu acho que a última vez que eu fiz foi em dezembro passado. Tem uma rua movimentada bem aqui. E às vezes a vontade é de me levantar e correr para o meio da rua e esperar um carro vir e só fechar os olhos. Ou então, eu acho que não gosto nem, acho que nem tem necessidade de descrever formas como eu penso de me matar. Então eu posso dizer que eu sei que dor é essa. Talvez não vou medir grau de dor. Porque cada um tem a sua dor e a sua dor é ímpar, é particular, é sua, é exclusiva. E em cima do texto eu fiz um texto. Muito difícil de que eu fale sem olhar para o computador, que eu fiz ainda há pouco, mas vamos lá. Você depois pode procurar no site e comparar com o que eu escrevi, tá? Você é um animal tão grande quanto a baleia azul, em importância na sua casa, na sua família. Parece que não, eu sei. Você sente que não? Também sei disso. Porque muitas vezes me sinto assim. Mas neste momento que me sinto bem agora, tenho o dever de dizer que você é sim muito especial. Eu quero dizer que talvez eu pudesse ficar omisso agora no momento que eu estou estável e só ver as coisas acontecerem, mas eu tenho obrigação de dizer que nesse momento que eu estou mais ciente de mim, e talvez você não esteja, ou tenha alguém que não esteja, eu tenho obrigação de dizer que é só uma enganação deste chamado outro eu que existe dentro de cada um de nós. Você é especial e tem suas especificidades, particularidades que ninguém tem e te faz único no meio da família e amigos. O ruído dela, que se compara a um avião a jato, eu posso comparar ao teu ruído de alegria e o bem-estar que tua presença faz no meio do teu povo. Sabemos que da mesma forma que ela por um período esteve em extinção, assim é a humanidade. Em extinção, se aniquilando, seja fisicamente como mentalmente. Porém, assim como foram tomadas medidas protetivas, hoje existe uma série de ajuda para todos os tipos de socorro. A ciência não aceita a hipótese de suicídio da baleia. Da mesma forma, a ciência não aceita, não compreende, e nem a espiritualidade não aceita, na forma de aceitar o motivo do suicídio. O encalhe, conforme a matéria explica, diz os diversos motivos que isto poderia acontecer. Da mesma forma, o nosso encalhe se dá de problemas diversos. Não porque realmente queiramos. Temos sim a oportunidade, na maioria das vezes, de um escape, mas estamos vendados pelo véu da vaidade, orgulho, ira, vergonha. Ou qualquer outro que você conhece bem que te impede de, muitas vezes, escapar de certos momentos. Somos também dóceis. Por isso que muitas vezes somos presas fáceis de um sistema cruel e de pessoas que também precisam de ajuda. Essas pessoas que nos querem lançar com canhões de arpões, com seus jogos, e certas facilidades. Somos tão lentos como ela para não observarmos os convites, as facilidades que nos são oferecidas, a fuga para a dor. Temos pulmões tão fortes quanto dela para inspirar oxigênio e soltar a dor tão longe quanto ela. Eu sei porque às vezes tu queres explodir com aquela dor e tu respira fundo e ela solta através do choro. E depois de soltar esse jato de dor através do choro, pense ainda: estou vivo. E vamos viver, ou vamos vivendo,
até os dias atuais. E é mais um dia, meu amigo, minha amiga. Amanhã é outro dia, ou seja, é um dia de cada vez. Queremos extinguir esta dor de qualquer forma, mas infelizmente, se fizermos isto, extinguiremos o todo. E mesmo assim não resolverá. Para você que tem sua religião, sabes que não resolverá. Para você que tem família, criará um vácuo, uma lacuna na vida dessas pessoas. É difícil. Eu sei que pode ter você aí do outro lado dizendo falar é fácil. Eu sei disso. Eu sei porque, como eu digo, agora no momento eu estou estável, estou bem. Mas naquele momento que você vive a dor, é muito real. Mas o que eu penso sobre isso? Em quem se apegar? Te apega em quem tu crê. Apega em quem tu gosta. Apega a tua fé. Apega a ciência. Apega no que tu crê. Volto de novo a dizer. Apega a tua família. A tua mãe, o teu pai, se já estão de idade, ou mesmo que não estejam, o teu cônjuge, o teu filho. Minha filha chegou. Só um momentinho. Bem, voltando. E era exatamente isso que eu ia falar. Por exemplo, o meu caso. Eu tenho uma menina de 13 anos. E às vezes, quando eu tenho esses pensamentos obsessivos, negativos, eu me apego nela. Não estou adorando, não estou reverenciando. Mas eu penso só em uma coisa, algumas coisas. Ela precisa muito ainda de mim. Essa semana nós saímos para fazer um curso, escrever lá no curso, depois ela desistiu. Ela tinha muita vontade de fazer desenho. Ela tem uns desenhos muito bons. Eu levei ela aqui, chamada numa Fundação Curro Velho. E depois ela não quis fazer, eu não sei qual o motivo. Na verdade ela está mais preocupada com as aulas particulares dela, da escola. Enfim. E ela tem 13 anos, mas ela sempre foi acostumada a andar de mão dada comigo, desde pequena. E assim, eu lembro quando quando eu era da igreja, nós íamos para a igreja e quando nós atravessávamos a rua, ela apertava a minha mão. Ela sentia segurança em mim. Uns anos atrás, ela se operou, ela teve apendicite. E o caminhar do apartamento até o centro cirúrgico, eu fui segurando a mão dela. Ela era pequenininha. Quando eu entreguei ela pro outro lado da porta, com medo, minha porta foi se fechando. Sabe o que eu pensei? Eu gosto muito dessa música. Ela me leva para outros lugares. Não sei se vocês estão escutando aqui. Ela devia estar com medo, porque era um momento difícil para ela, sem entender mais ou menos o que estava acontecendo, porque quando o médico disse que precisava fazer cirurgia, ela disse para mim, ela era tão pequena, e ela disse para mim, se tomar um remédio não passa? E eu disse não. E então eu entreguei ela para a mão daquela enfermeira e olhei a porta se fechando e eu fiquei imaginando ela longe do pai e da mãe. E eu fiquei, foram 30, 40 minutos. Na época, né, nós como evangélicos, orando e cantando, esperando.
até que a porta se abriu. E ela veio com alguém que vem de uma cirurgia, né? Anestesiada. Minha esposa olhou ela assim, se assustou e começou a chorar, tinha um pouco de sangue no nariz dela. Mas eu olhei logo o pulmão, né, pra ver se tava... Mas enfim, isso me marcou muito. E essa semana, quando nós fomos andando, né, começou a chover e eu disse para abrir o guarda-chuva, ela não estava preparada para muita coisa. Eu disse, vem cá. Eu larguei da mão dela e andei um pouquinho na frente para debaixo de uma árvore para poder abrir o guarda-chuva. E ela com o guarda-chuva na mão, e quando eu ouvi só um grito e eu olhei, ela tropeçou no desnivelamento de uma calçada e ela caiu. Sabe aquele frio que te dá? De ver alguém que tu ama e que tu gosta a se machucar. O que eu quero dizer com isso? A você que é pai, é mãe, é filho, quem quer que seja, é marido, é esposa. Eu me apego nela, porque se eu não estiver mais aqui, vai ter alguns momentos que ela vai precisar de mim. E mesmo que eu não esteja aqui, esse é o tempo para que eu possa ter passado alguns valores e conhecimentos para ela, muitos dos quais eu nem cheguei a passar, porque eu passei um período quase que, vocês sabem, como já relatei, vegetando, posso dizer assim. Então, eu acho que não tenho mais nada a dizer, eu só tenho a dizer que, além de talvez ela sofrer com o pai, que as pessoas julgam, né, e tem preconceito se realmente cometesse um suicídio, ela não entenderia o porquê, ela se perguntaria o porquê, pra quê. E eu sei que em momentos chaves da vida dela eu teria que estar, não só nessa coisa romanceada de entrar numa igreja, etc, tal, não é isso, mas de vivência, de experiência, de conhecimento. Nós pegamos um ônibus lotado e eu fico olhando o comportamento dela, sabe, não tem aquele certo manejo. Tudo isso eu olho e me importo. Eu preciso falar da malícia do mundo, falar também das pessoas boas, falar de valores, que nós não podemos ser também tão bonzinhos, mas nem tanto mal, mas ser não esperto no sentido de enganar os outros, mas perceber de quando querem ser esperto conosco. Enfim, tudo isso. Então, não julguem quem participa desse jogo como fraco, como incapaz, que falta peia, que falta trabalho, enfim. Não julguem. Ajudem. Eu acho que era isso mesmo. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E como eu digo, ou com quem acreditem. Mas fiquem em paz consigo mesmo e com os outros. Até mais.